Olá, estudo do livro de Mateus, ainda no capítulo 1. Nós vamos estudar hoje a quinta mulher da genealogia. A quinta mulher é Maria. Maria, que era uma adolescente. Nós temos que entender no capítulo 1, do verso 18 ao 25, fala de uma virgem. Naquele tempo, para que nós possamos entender a passagem do livro, as mulheres elas eram compromissadas ainda antes de obter a maioridade. Então o que acontecia? As famílias tinham uma filha e elas comprometiam essas filhas em casamento ainda jovens. E muitas vezes elas iam para a casa dos maridos ainda crianças. E elas cresciam na casa dos maridos e depois se casavam com eles. Eram consideradas noivas. Então aqui virgem tem dois sentidos. Tem da virgindade como um todo, né? Uma mulher que nunca teve relações sexuais. E essa virgem também era como uma prometida. Era como uma mulher que estava compromissada, uma noiva, verdadeiramente. Então vamos ler aí. Mateus capítulo 1, verso 18 até o 25. Dá um pause, leia, depois você volta comigo. Ok? Então vamos lá. No versículo 1 diz: Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui é para você ter entendimento. Antes de se juntarem. É esse período de tempo em que a mulher ficava esperando até adquirir a idade para se casar. E muitas vezes a idade do marido era muito maior do que a idade da mulher. A idade do marido era um homem com 40 anos com uma menina de 15, de 14. Isso acontecia. Então o que aconteceu? Nesse meio tempo em que José estava aguardando, né, completar o período, o tempo para que ele pudesse se casar, o Espírito Santo desceu sobre Maria e engravidou. Então aqui diz que José, que ele era um homem bom, José. Ele não queria difamar Maria, porque o que dá-se a entender é que ela se prostituiu com alguém. Porque ela sendo prometida dele, ela não poderia ser de mais ninguém, ele teria que ser o primeiro homem da vida dela. Mas ela se achou grávida. E aí o que acontece? A Bíblia nos diz que ele não querendo difamar, então o que ele fez? Ele intentou fugir. Ele intentou deixá-la ir embora para que aquilo fosse culpa dele. Ele a abandonou. Né? Ou ele engravidou e abandonou. Então ninguém saberia, né, a culpa de quem seria. Porque assim, imagine, ela está prometida, ela está grávida, ele foge. A culpa é dele. Então ele tentou trazer sobre si a culpa. Mas, porém, Deus, que sabe todas as coisas, o qual concebeu exatamente isso, enviou um anjo em sonho para dizer o que tinha acontecido. E aí José compreendeu. José, que era um homem de Deus, que conhecia Deus, que tinha entendimento das coisas de Deus, ele reconheceu Deus naquele sonho. Então ele ficou com Maria até que ela tivesse Jesus. Jesus significa Deus salva. Né? E ainda diz aqui que ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então aqui nós podemos entender o nascimento de Jesus. O Espírito Santo vem sobre uma mulher virgem e ela concebe e tem um filho. Isso é uma profecia. Deixa-me ver onde está essa profecia. O Messias nasceria de uma virgem. Foi profetizado 800 anos antes, em Isaías 7,14. Quando você tiver acabar esse estudo, ou se você quiser dar um pause, leia lá, Isaías 7,14. E diz assim, ainda tem aqui: Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, é outra profecia. Porque, mais uma vez, continuo explicando que esse livro é para judeu. E os judeus, eles receberam as profecias.
Então nada mais justo que Mateus mostrasse as profecias para ele. Que Mateus falasse, está vendo? Aquela profecia que foi feita no Messias se cumpriu aqui em Jesus. Aquela profecia que ele era da tribo de Judá se cumpriu aqui em Jesus. A profecia que ele nasceria de uma virgem se cumpriu em Jesus. Só que isso não ficou para ele somente, mas também para nós. A maior prova é que nosso Deus não mente, que o nosso Deus é verdadeiro, que o nosso Deus é poderoso. É exatamente isso. Essa prova não ficou para os judeus, mas para todas as nações do mundo. Para todas as nações da face da terra, para eles saberem que Deus é verdadeiro, não mente. Que o nosso Deus, ele não promete e não cumpre. Nosso Deus não é político. O nosso Deus é Deus. Aquilo que sai da boca, ele cumpre. Então é isso aqui. Nós falamos hoje da quinta mulher desse primeiro capítulo. Encerramos o primeiro capítulo. E nós vimos que a misericórdia de Deus sempre existiu. Existiu nas mulheres antes de Maria e existiu em Maria. Porque a maior misericórdia está em Maria, que é o nascimento de Jesus, que veio salvar a nossa vida, que veio pagar pelo nosso pecado, que veio transformar a nossa perdição, o nosso caminho para o inferno, num caminho santo, num caminho abençoado, num caminho que nos leva aos céus. Então a misericórdia estava no Velho Testamento e muito mais agora conosco, com Jesus Cristo nascido, Emmanuel, que significa Deus conosco, ou então Jesus, que significa Deus salva. Então Deus salva e Deus está conosco. Exatamente essa mensagem desse primeiro capítulo. Provou que ele veio da tribo de Judá, que ele é descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Provou que ele veio do Espírito Santo através desse relato da vida de Maria. E provou que ele é o Messias, Jesus, Deus salva, e o Emmanuel, Deus conosco. Então, hoje nós encerramos o estudo do primeiro capítulo do livro de Mateus. Eu espero que tenham gostado. Eu espero que tenham entendido a minha intenção. Não é simplesmente pregar a palavra. É tentar trazer o entendimento para que quando a palavra for pregada, nós possamos compreender o que Deus quer falar conosco. Porque Deus toma partes da Bíblia, Deus toma passagens bíblicas ou versículos bíblicos e pelo Espírito Santo Ele nos prega. Então, se nós não entendemos o contexto onde essas palavras estão inseridas, se nós não entendemos o que aconteceu aqui no primeiro capítulo, por que existe o primeiro capítulo, pode ser que não entendamos lá na frente o porquê das palavras de Jesus, o porquê das palavras de Paulo, de Pedro. E quando nós compreendemos tudo desde o princípio, nós vamos somando coisas. E quando nós vamos ver, nós temos um entendimento abrangente da palavra. Fica mais fácil de entender o que o Senhor quer falar conosco. Porque Deus toma versículos de passagem para nos falar coisas nesse instante. Não somente para nos ensinar, mas para nos falar da graça. É como eu disse, é uma genealogia? Sim, mas nesta genealogia, Deus mostra que a misericórdia sempre existiu no Velho Testamento e continua existindo agora depois do nascimento de Jesus através de Maria. Então Deus mostrou que a misericórdia existe e continua existindo. Ela está assim explícita nessa passagem? Não, mas o Espírito Santo me tocou para falar isso para você. E isso é pregação da palavra. Não tem como nós falarmos da Bíblia, não tem como nós lermos ou estudarmos o Evangelho sem que nós preguemos a palavra. Então a minha ideia é essa. Espero que tenham gostado. Logo nós estamos fazendo o estudo do capítulo 2. Amém? Fica na paz do Senhor. Que Deus os abençoe e abra o vosso entendimento.